Oi, eu sou Madalena da Fonoaudiologia, do mestrado. Bem-vinda, então, Madalena. Olá, pessoal. Então, boa tarde. Vamos dar início, então, a mais uma atividade aqui da Semana de Recepção da pós-graduação aí promovida pela APG. Hoje, como o Márcio lembrou, é o nosso penúltimo encontro, né? Então, já vem aí de uma jornada durante essa semana de vários temas incríveis, de várias discussões. E hoje a gente tem a honra aqui de estar com a professora doutora Renata Paparelli. Não sei se falei certo. Ela é doutora em psicologia social, ela é docente e supervisora de estágios no curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde aqui da PUC São Paulo e é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e Ação Social, o NUTAS. Então, ela vai trazer para a gente um tema que eu penso que nesse contexto assim, é muito relevante, né, que é pensar a saúde mental e a pós-graduação. Isso já era um aspecto que estava muito presente antes da pandemia, mas que com certeza se acirra nesse contexto, né, dessa lógica produtivista, dessa lógica que está posta aí e de ataques também constantes, né, a pós-graduação, a manutenção aí da pós-graduação, sobretudo nas ciências humanas que tem acontecido nesse país. Então, acho que é um tema bem relevante e bem importante aqui. Nós estamos em 6 pessoas, né, presentes nesse momento, e aí, à medida que o pessoal vai chegando, vocês podem fazer inscrições tanto pelo chat, como podem depois, após a intervenção, né, inicial da professora Renata, ir levantando a mãozinha ou se inscrever pelo chat, para que a gente possa coordenar aqui, fazer essa mesa de diálogo e essa construção coletiva aí, tão importante. Bem-vinda, então, obrigada por ter aceito o convite, professora, é com a senhora. Olá, com você, tá? Por favor. Boa tarde, gente. Então, como a Graciele disse, né, eu sou a Renata, sou professora aqui da Psico da PUC, né, na área de saúde mental relacionada ao trabalho. Coordeno também um serviço na clínica psicológica da PUC, que se chama Clínica do Trabalho. Ou seja, a minha área de atuação é a área da saúde do trabalhador, da trabalhadora, especificamente, né, a questão da saúde mental. E por isso que a associação me convidou, eu agradeço muito pelo convite, é super bacana poder estar em contato aí com a estudantada, para pensar nessas questões importantes aí que, né, que agora, né, além de já eram importantes, mas agora ainda por cima adquiriram novas feições, né, e novos desafios aí que estão colocados. Então, a minha ideia é falar de alguns aspectos dessa questão da relação entre saúde mental e trabalho, porque sabemos nós, não é, gente, que apesar da pós-graduação não ser reconhecida socialmente como um trabalho, ela é um trabalho, e é um trabalho árduo, hercúleo, exigente, pouco reconhecido em muitos sentidos, né? Então, eu estou entendendo aqui a pós-graduação como um trabalho, assim como, né, no meu doutorado eu estudei professores vocês sabem que também não trabalham, né? As pessoas perguntam assim, além de dar aula, você trabalha? Não, eu só dou aula, não trabalho. Para que vou trabalhar? Só fico distribuindo aulas por aí, né? Mas, enfim, aí muitos pós-graduandos estão se formando para ser docentes, então as coisas estão bastante interligadas. Então, a minha ideia é, num primeiro momento, apresentar para vocês algumas ferramentas para nossa reflexão, né? Algumas categorias conceituais para a gente pensar essa questão, né, da relação entre saúde mental, sofrimento psíquico e trabalho, no caso, o trabalho discente na pós-graduação. E aí, assim, eu sei que este público, né, que está aqui também, que vai assistir depois, é um público, imagino eu, bastante diverso, e então pode ser que para alguns eu fale psicologuês e para outros eu chovendo molhado. Mas são os desafios aí de falar para pessoas que a gente não sabe exatamente, né, o curso e tal. Então, peço de antemão perdão por isso e posso esclarecer aí também nas questões, né, que porventura aconteçam. Bom, quando a gente fala de saúde mental,
acho que é importante precisar, né? Do que a gente está falando? É uma discussão tão ampla, né? O que é saúde mental, o que é transtorno mental, o que é doença mental. Então, o que é saúde mental para a gente, né? A gente vai entender, então, saúde mental, nessa relação específica com o processo de trabalho, como algo simples e bastante complexo ao mesmo tempo, que é aquilo que diz respeito à possibilidade de respeitar o seu limite subjetivo. Então, eu vou afirmar que um processo de trabalho, ele é promotor de saúde quando o trabalhador, a trabalhadora pode respeitar esse limite. E esse limite é qual? O que é isso, né? O que é limite subjetivo? Limite subjetivo diz respeito ao quando, quanto, de que modo se dá conta das demandas do trabalho. Ah, Renata, mas isso é tão óbvio. Não, não é nada óbvio e muito pelo contrário, é muito pouco respeitado esse limite subjetivo, né? Quando a gente fala de respeitar o limite subjetivo, a gente não está dizendo, obviamente, de adequar por completo o trabalho, as características de cada um, mas de poder minimamente estabelecer um diálogo entre as exigências e as possibilidades, né? Um diálogo equilibrado, né? Quer dizer, não é possível que a gente tenha que viver podendo fazer para depois de amanhã algo que é para fazer para antes de ontem, né? Então, quando a gente está o tempo inteiro premido, né, por exigências muito maiores do que aquelas que a gente tem condição de dar conta, esse limite subjetivo está sendo ultrapassado. Mas, se isso for algo pontual, tudo bem. Então, por exemplo, eu sou professora. No fim do semestre, eu e os alunos estamos zumbizando porque eu estou corrigindo e eles estão produzindo, né? Aquela velha, aquela coisa difícil de fim de semestre, né? Então, ficamos todos com olheiras, depois entram as férias e a gente capota nas férias, fica doente um pouquinho ali no início, se recupera, beleza. Acontece, então, eu estou falando de um determinado período, né, no semestre, em que a gente tem que ir além do nosso limite subjetivo de modo sistemático. Porém, é pontual, é circunscrito, né? Não é algo que persevera no tempo. O problema é quando é algo que persevera no tempo. O problema é quando a gente fica o tempo inteiro como se estivesse nessa situação de fim de semestre, né? Então, não há um equilíbrio entre as exigências e as possibilidades de dar conta delas. E aí vocês já estão entendendo, imaginando o tamanho do problema, né? Porque eu estou dizendo que trabalho penoso, ou seja, trabalho que produz sofrimento psíquico, é o trabalho em que o trabalhador e a trabalhadora são postos o tempo inteiro na condição de, além do seu limite subjetivo, para dar conta das tarefas, né? Quando eu falo de limites subjetivos, pode parecer algo assim etéreo, transcendental, uma coisa assim palpável, mas eu estou falando de coisas muito palpáveis. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a norma regulamentadora do trabalho de teleoperadores, que é algo deste século, que estava, quando existia Ministério do Trabalho, né? Estava publicado lá no sítio do Ministério do Trabalho, a ANR, ela diz quase que literalmente o seguinte: todo teleoperador tem direito de satisfazer suas necessidades fisiológicas quando lhes aprouver. Vocês não entenderam errado. Em pleno século XXI, uma norma regulamentadora do trabalho oficial, publicada pelo Ministério do Trabalho do Brasil, afirma o direito de ir ao banheiro durante a jornada de trabalho. Isso é limite subjetivo, entende? Não é nada transcendental. O limite subjetivo é poder ir ao banheiro quando ter vontade, poder beber água, poder parar de digitar porque a mão doeu, parar de me desconectar, né? Hoje a questão do direito à desconexão é uma questão super complicada, né? Eu tenho dito frequentemente que a minha jornada de trabalho atual é enquanto estou acordada, né? Minha nova jornada é essa. Quer dizer, então assim, poder me desconectar, poder fazer outra coisa, poder me tranquilizar, e é isso que vai ficando difícil de poder, né? Então, aqui a gente tem uma dimensão importante. Então, o que é que produz sofrimento psíquico no trabalho? Ir além do seu limite subjetivo de modo sistemático e continuado. Ah, mas então é fácil, Renata, porque ó, a Graciele, vamos supor que a Graciele tem o limite subjetivo 10, o Márcio 8
E a Nacre, ela... Tércia. Oi? Na Tércia, é que tá... Na Tércia tem a limite subjetivo 7. Então, eu atribuo atividades tipo 10 para a Graciele, tipo 9 para o Márcio, tipo 7 para a Ana Tércia, e aí fica tudo bem. Não, não fica. Por quê? Porque como trata-se de gente, gente muda, gente se transforma. Características do humano. Somos diferentes uns dos outros e somos diferentes de nós mesmos durante a nossa vida. Ou seja, somos seres de mudança. Então, obviamente, se somos seres de mudança, somos seres... O nosso limite subjetivo também não é algo estático. Então, não tem muito jeito. Ou eu tenho algum tipo de controle sobre o trabalho, ou eu tenho algum tipo de possibilidade de reinvenção do trabalho, de possibilidade de mudança, de intervenção, ou eu tenho algum poder sobre o trabalho, né? Ou poder para adaptá-lo a mim também, ou, muito possivelmente, ele será penoso. E ele será penoso por quê? Porque no nosso mundo o trabalho ele é organizado, né? O trabalho produtivo, aí entrando um pouquinho em categorias marxistas, o trabalho produtivo, o trabalho que tem como finalidade a exploração da força de trabalho, ele é um trabalho que é organizado de um modo específico. Que modo é esse? O modo específico através do qual o trabalho é organizado é o da maior extração de mais-valia, em outras palavras, o da maior exploração do trabalhador. E, portanto, o lema do processo, né, o lema dessa queda de braço, né, entre capital e trabalho é, de um lado, o trabalhador resistindo e, de outro lado, eu querendo que você vá além do seu limite subjetivo de modo sistemático e continuado, certo? Eu contrato sua força de trabalho, eu quero tudo, né? Eu quero o movimento acelerado do braço direito, mas também o do esquerdo, mas também a criatividade, mas também o engajamento, mas também o tutano do osso, quero tudo, ok? Quem vai barrar esse querer são instâncias de controle do mundo, enfim, né? Desde a luta dos trabalhadores, a questão do Estado, enfim. Mas a intenção é essa, né? Explorar o máximo possível. Nossa, Renata, tá bom, estou entendendo, você está falando da fábrica de salsicha, você está falando do agronegócio, você está falando de trabalhos que produzem mercadorias, não é? Trabalhos que produzem mercadorias palpáveis, você não está falando trabalho pós-graduação, né? Pois é, mais ou menos. Por quê? Porque essa lógica produtivista da fábrica de salsicha, essa lógica gerencialista, que a gente já sabe historicamente que produz sofrimento psíquico nos trabalhadores em geral, ela ingressa em campos que são absolutamente alheios a ela, como, por exemplo, é o campo da produção acadêmica, né? O campo dos serviços públicos, então é um tal de agente comunitário de saúde ter meta de visita, como se ele fosse uma espécie de bancário, é um tal de professor ter meta de aprovação de não sei o que lá, é um tal de assistente social ter meta de atender XPTO pessoas por dia, oferecer não sei quantas bolsas de não sei o que lá e benefício, porque daí quer dizer que é assim que é o trabalho bom. E no nosso campo da pós-graduação também, né, gente? É um tal de publicação na droga da revista Capza, não sei das quantas, não sei do que, em 100 mil línguas que ninguém vai ler, entendeu? É um tal de disputa ferrenha por verba da FAPESP, porque então daí o grupo de não sei o quê, daí o grupo que não tem a verba também é o grupo que produz menos, e o grupo que produz menos é o grupo que tem menos, e é o grupo que publica menos, e por aí vai, enfim, né? Então, assim, um elemento é a questão, o que é sofrimento psíquico relacionado ao trabalho? Outro elemento é esse, né? As formas de organização do trabalho, em geral, elas são voltadas para a exploração da força de trabalho o máximo possível, e isso não deveria ter nada a ver com alguns campos que não são exatamente campos da produção material, mas tem a ver porque esta lógica vai ingressando ali. E agora, um terceiro ponto eu vou falar sobre esta lógica. Que lógica é essa, né? Veja, tradicionalmente,
A forma tradicional dentro do modo capitalista de produção, de fazer as pessoas irem além do seu limite subjetivo, trocando em outras palavras, de fazer com que as pessoas trabalhem muito mais do que elas podem, é aquela forma tradicional do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, de um lado eu tenho quem planeja, quem manda, quem prescreve. Do outro lado eu tenho quem obedece, quem executa, quem faz. De um lado eu tenho quem avalia, do outro lado eu tenho quem é avaliado. Claro que não é só assim, a gente sabe que as coisas não são tão divididinhas assim, os trabalhadores têm também muito conhecimento e saber sobre o seu trabalho, sem o qual é impossível o processo acontecer, mas de qualquer modo, o sonho de consumo, né, da lógica taylorista fordista é esse, né? Existe uma outra forma de organizar o trabalho que também tem a intenção da exploração máxima da força de trabalho, que é mais contemporânea, que é articulada com o taylorismo fordismo, não é que ela supera, que a gente vai chamar de gestão flexível, de lógica gerencial flexível, de gestão por metas de produtividade e tudo mais. Estou falando disso, acho que vou fazer a volta, tá? Por que eu estou falando disso? Veja, esse modo de fazer a gestão do trabalho é um modo muito mais poderoso no sentido de sequestrar subjetivamente a gente. Por quê? Porque no taylorismo fordismo, o que se quer de nós é a obediência. No toyotismo, na gestão flexível, o que se quer de nós é a adesão. Então, tudo se faz para que queiramos nos entregar. Não é que a gente se sente arrastado, a gente sente que a gente quer. É um outro tipo de armadilha, uma armadilha muito mais poderosa, muito mais inteligente, muito mais sofisticada, porque ela mexe com o desejo das pessoas, ela mexe com o núcleo subjetivo das pessoas. E isso tem gerado... Eu estou falando tanta coisa em 5 minutos, gente, espero que não fique confuso. Está dando para acompanhar? Tá sim, Renata, tá. Isso tem gerado, no interior das empresas, isso invade o espaço acadêmico, por isso que eu estou falando disso, uma espécie de coisa que a gente tem chamado de neurose de excelência. O que é neurose de excelência? É essa obrigatoriedade que alguém ditou e que a gente vive tentando obedecer o tempo inteiro, que parece que é um desejo nosso, mas não é. Ele é produzido socialmente, essa vontade de ser perfeito, de ser excelente o tempo inteiro em todas as instâncias da vida. E na pós-graduação nem se fale, porque ali é o terreno da vaidade, né? É um infernal terreno do regozijo, né? Então, veja, queremos ser excelentes, vivemos sob a égide da neurose de excelência. Quem é que hoje em dia pode ficar tranquilo num canto sem uma hora falar assim, o que eu estou esquecendo de fazer? Essa impaciência institucionalizada, sabe? Essa sensação o tempo inteiro de que você está em falta. Eu aprendi alemão, eu aprendi inglês, eu aprendi francês, mas e mandarim? Não. E os chineses estão ali na porta e eu não aprendi. Eu li 37 periódicos, fiz a revisão, mas não 38. E nem naquela língua austro-húngara que dos reminiscências também não li. Sempre em falta, sempre com buraco aberto, sempre está faltando, sempre. Essa é uma neurose de excelência vivida no interior destas novas formas de organização do trabalho, que nos sequestram subjetivamente e que nos põem a favor do ir além do nosso limite subjetivo. Quebram a nossa resistência contra isso. Isso é muito sério, muito grave, e isso tem acontecido na pós também. Veja, o lema é: eu só quero que você me queira, não me leve a mal, né? Eu não quero que você me obedeça, eu quero que você me ame. É isso que eu quero de você. Eu quero seu coração, eu quero sua criatividade, eu quero tudo. É como se a exigência fosse de que fôssemos atletas de alto desempenho o tempo inteiro. E todos sabemos que atletas de alto desempenho têm uma carreira curta.
se aposentam por invalidez e casam com o fisioterapeuta. Por quê? Porque ficam destroçados, né? Atleta de alto rendimento trabalha 6 anos, passa o resto da vida fazendo fisioterapia, porque acabou o cotovelo, acabou com o joelho, com o quadril, enfim, ficou todo detonado, né? Então, veja, a gente está falando de ir além do seu limite subjetivo, de como o trabalho conspira nessa direção e de como o trabalho contemporâneo conspira mais ainda e de um jeito mais inteligente, que é sequestrando subjetivamente a gente e introduzindo na nossa subjetividade uma pílula da neurose de excelência. Aí, muitos de nós vivem uma situação que chega no consultório, por exemplo, que é chamar isso, que eu estou chamando de neurose de excelência, de uma coisa chamada síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é essa sensação de que a gente é um impostor. Nossa, eu passei na pós, mas por que eu passei? Eu nem estudei. Como assim você não estudou? Estou com um psicopata. Loucamente você estudou. Só que... E o mandarim que eu não aprendi? Né? E o austro-húngaro? E aquela fonte primária que está lá nas ruínas gregas, não sei de que eu não fui pegar e olhar. Não fiz por merecer. Essa sensação de que não fez por merecer, né? De que está em falta, de que não fez por merecer e tal. Que aparece quando se fala de síndrome do impostor como se fosse uma coisa pessoal. Mas quando eu falo de neurose de excelência, eu estou dizendo que é algo que vem de fora, que sequestra a gente, etc. Ok, Renata, então eu estou entendendo que tem uma lógica produtivista ingressando na universidade, que ela é poderosa, que ela nos sequestra, que tudo se passa como se a gente quisesse muito fazer e a gente se sente fracassado quando não dá conta, porque o fracasso daí, ele é lido como um fracasso pessoal, né? E aí, o que a gente faz diante disso, né, Renata? Né? Você está decretando, assim, o sofrimento perpétuo também da gente, né? Claro que não, né? Por que a gente discute tudo isso? A gente só discute tudo isso, por quê? Porque eu estou entendendo que discutir tudo isso é caminho na construção de formas de enfrentamento disso, que são distintas e que são formas que têm inúmeros espaços, né? Inúmeros campos de produção desse enfrentamento. Um deles é no campo subjetivo, outro deles é no campo do nosso grupo de pesquisa, outro deles é no campo do enfrentamento da regra da CAPES, outro deles é no... enfim, né? Mas quando a gente fala em termos gerais, não é? De promoção de saúde mental, de saúde no trabalho, de enfrentamento, a gente fala de algumas coisas. Uma é coletivos, né? Redes. Em saúde mental, rede é tudo. Rede é aquilo que impede a gente de se esborrachar quando a gente cai. Rede é aquilo que acalenta, que nina, que acolhe, que dá contorno. Rede é aquilo que permite a realização. Rede é aquilo que constrói e revela coletivos. Segunda coisa importante, controle. E controle é diferente de autonomia de mentirinha. Exemplo, Renata, você pode organizar a semana de psicologia do jeito que você quiser. É mesmo? É. Só que a verba é zero. Me poupe, me economize. Isso se chama gestão da miséria. Isso não se chama autonomia. Autonomia é você ter recursos, ter possibilidades, ter né, um pacotinho um pouco maior do que a força de vontade. E o seu couro para ralar. Falando termos muito técnicos, né? Couro para ralar. Veja. Então, assim, controle do que importa, né? Controle da jornada, controle do que importa, assim. A qualidade do seu trabalho, né? Eu quero produzir 976 artigos irrelevantes falando de sílabas da minha pesquisa, ou eu quero ter tempo para pensar em alguma coisa que realmente importe e que seja uma contribuição, né? Isso é autonomia, isso importa. Agora, se eu vou escolher a revista A ou a B para agir em conformidade com a lógica produtivista, isso não é autonomia, isso é escolha, é gestão do miserê, né? Dentro do miserê, o que eu faço para não fenecer por completo? Então, rede, então, controle e
não tem outro jeito, né? Estou falando aqui para vocês que são da associação, então estão totalmente alinhados com o que eu estou dizendo, sei eu, claro, que é a construção de coletivos, de espaços de solidariedade, não é? Para a gente pôr em ação aquilo que talvez seja o que mais precisa ser resgatado e valorizado, né, na pós, que é a capacidade de construção de pensamento crítico, de uma caixa de ferramentas que nos permita olhar para a realidade, intervir sobre ela de uma perspectiva crítica, né? Então, eu tenho dito que nesse contexto atual, mais do que sempre, ou pelo menos mais do que na minha trajetória de vida, temos que valorizar qualquer espaço de liberdade, né? Isso é produção de enfrentamento também, produção de crítica, de enfrentamento. Bom, não deu nem tempo para falar muito assim da pandemia, essas coisas, mas acho que tudo isso que eu falei na pandemia, então, né, gente? Vamos combinar que o negócio ficou mais complexo ainda, né? Se a gente não tinha jornada de trabalho agora, pelo amor de Deus, nem sei o que é isso mais. Se a gente já tinha uma exigência ilimitada, agora nem sei como chama essa exigência, de tão ilimitada que ela é. Se a gente já não ia ao banheiro sem culpa, agora não sei mais o que a gente faz. A gente nem sai de casa mais, a gente já está preso dentro do trabalho. Enfim, essa nova realidade traz novos desafios. E acho que é isso, gente. Falei muito já. Oi, Renata, assim, acho que você traz importantes contribuições, né? E até quando você diz assim, estou fazendo aqui esse rodeio, né, para chegar no tema, mas quanto que esse rodeio é importante, né? Porque você nos mostra que a universidade, ela não está apartada, né, dessa totalidade, dessa sociedade, então que os rebatimentos no mundo do trabalho, né, a nova morfologia do trabalho, eles incidem aí, né? Então, como um todo, né? E isso está presente também na produção acadêmica, né? Enquanto trabalhadores também discentes, né? Acho que no serviço social a gente fez um grupo de amigas, fizeram uma pesquisa para levantar o perfil discente nacionalmente, né, dos estudantes de pós-graduação, e o quanto que apareceu tanto uma dimensão de gênero, né, que está muito presente na nossa profissão, assim como também na psicologia, né, uma profissão eminentemente feminina, mas também a questão de ser estudante trabalhador, então não só esse reconhecimento do estudo ser um processo de trabalho, mas além disso estarem inseridos em mercado de trabalho, né, fora. Então, essa dimensão, que agora, nesse contexto de pandemia, isso se exacerba, e o quanto que a questão do adoecimento mental realmente estava presente nesses estudantes, relatos de assédios, de ansiedades, questão mesmo de uso de medicamentos, e o quanto que é importante, assim, você nos alerta para essa cilada, para a gente não incorporar isso como uma questão individual, né, de uma incapacidade minha de produção. Olha como eu sou incapaz mesmo, eu não consigo produzir, escrever esse artigo, não estou conseguindo render nessa disciplina, mas o quanto que isso está relacionado com essa mediação dessa totalidade mais ampla, dessa lógica produtivista, dessa sociabilidade capitalista que a gente está inserido, né? Então, isso é muito importante, porque a gente entra numa lógica individual de nos culpabilizarmos, né, por isso, e o quanto que isso é algo assim que a gente tem que estar atento para não cair nessa armadilha e não reforçar ainda mais essa lógica que está posta assim, né, por essa sociabilidade. Então, muito, muito importante, né, as questões que você traz e problematiza aqui com a gente. Uma coisa que essa tua fala me ajuda a lembrar também, de falar, que eu acho que é bem importante, é o quanto essas lógicas, elas acabam produzindo um fenômeno que a gente tem chamado de sofrimento ético, que é o quanto a gente é levado, exige-se de nós que façamos coisas que são contra nossos próprios valores. Isso vai desde colocar nome no trabalho do aluno até competir de modo selvagem pelas verbas que estão, inclusive, escasseando mais ainda, né? Então, o que é que significa isso, né? Para bater meta, todo trabalhador que tem que bater meta sabe que a partir de um certo excesso
Quando a meta se torna abusiva, isso convoca uma guerra fratricida. E a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Bancário para bater meta engana a velhinha. Ele vende seguro de viagem, de escalar o Himalaia para a velhinha de 105 anos. Por quê? Tem que vender e bater meta. Ele não gosta de fazer isso. A gente também não gosta, né? De ficar disputando, de ficar nessa luta fratricida, enfim, né? E aí é isso. Isso também é mais uma coisa que leva a gente para o individual, né, Graciele? E acho que é importante também, assim, quando a gente contextualiza, fica parecendo que tudo é muito, muito, muito longe, que assim, ou acaba o capitalismo ou não tem o que fazer. Então assim, então... Não é. Quer dizer, eu costumo dizer para os alunos, para as estudantes e para os estudantes, uma coisa que eu digo para mim todos os dias, tento me convencer também, que é assim, se a gente se sente muito impotente para mudar uma coisa, é porque a gente está numa lógica da onipotência. Porque onipotência e impotência estão ligados, né? Como opostos. E aí a gente tem que sair desse lugar, da impotência e da onipotência, para um outro, que é assim, do interior do espaço que ocupo neste mundo, o que dá para fazer numa certa direção, né? Acho que fica mais possível. Bom, então as inscrições estão abertas, a gente tem a Anatécia inscrita, e aí quem pode levantar a mãozinha, ou se quiser fazer a pergunta escrita pelo chat, aí depois eu leio. Então tem a Anatécia e depois o Márcio. Com você, Anatécia. Oi, obrigada, Graciele. Professora, que prazer te ouvir. Achei sua fala super potente, mas ao mesmo tempo sensível, o que eu acho que é uma característica super dos saberes da psi, né? Os saberes de psi. Mas também a senhora, né, você conseguiu permear com os marcos teóricos e trazer uma reflexão acadêmica sobre esse tema. Porque senão, claro, a gente ia transformar isso aqui num divasão, que inclusive foi a minha vontade, porque eu tentei até escrever no chat durante, que eu estou no celular, mas eu tentei escrever, olha, eu me sinto absolutamente contemplada né, com essa fala, foi inclusive ontem objeto da minha análise, né? Então, é isso, mas achei que foi super potente sua fala, sensível e academicamente super bem colocada. Eu tenho 2 pontos para falar aqui, né? Para trazer uma reflexão. Antes de mais nada, queria pedir desculpa, acho que vocês viram uma movimentação aqui. Eu estou com os marceneiros aqui em casa, porque no começo da pandemia eu resolvi trocar um armário aqui quando eu ainda estava animada, quando ainda podiam circular pessoas, e só agora o negócio está se concretizando meses depois. Então, não era o dia, minha casa é toda aberta, o Márcio conhece, não vou ter como despistar isso, vai ter que aparecer aqui mesmo na vida real. Os meus 2 pontos de reflexão, o primeiro deles é a falácia da possibilidade de ser somente pesquisador no Brasil. E isso eu acho que é uma luta que a APG traz constantemente, mas eu acho que tem que ser aqui relembrada e colocada. Não é com R$ 2.200 para uma bolsa CAPES de doutorado que você vai se manter em São Paulo, assim, né? É claro que eu sei que muitas pessoas no Brasil se mantêm com menos do que isso, eu não estou querendo ignorar a existência dessas pessoas, mas não é uma existência digna para um pesquisador sobreviver com 2.000... reproduzir a força de trabalho de um pesquisador com esse valor. Exatamente. Então, primeiro eu queria apontar a falácia que os órgãos de fomento aplicam no Brasil, de que nenhum pesquisador consegue somente com aquela bolsa, né, dar conta, assim, estou falando nenhum, é generalizar demais, mas estou dizendo, é difícil, né? É um drama na vida do pesquisador sobreviver, e aqui, claro, eu estou partindo do lugar que a gente está, da nossa especialidade, que é São Paulo, conta não fecha, né? Essa conta não fecha, então, por um exemplo, sou pesquisadora e sou advogada, e tenho que ser professora, e aí tenho, né? E aí eu vou para o meu primeiro ponto é essa falácia mesmo. Eu acho que é uma falácia institucional e é uma falácia vendida pelo Estado, e não é verdade, não tem uma aplicabilidade prática mínima isso.
E aí o meu segundo ponto é refletir que eu acho que as coisas estão tão cruéis aí no nosso ambiente de trabalho, e aí vou falar do ponto de vista de uma mulher pesquisadora, mas acho que a gente pode estender para outras profissões. Que eu acho que essa questão da neurose de excelência, né? Achei legal você colocar um nome técnico para isso que a gente sente, eu sinto isso o tempo inteiro. Essa neurose de excelência, eu acho que ela invade a nossa esfera individual e subjetiva enquanto indivíduo, enquanto formação identitária no mundo. Eu acho que ela, inclusive, o capitalismo e aí o ambiente predatório das nossas relações fez com que isso transbordasse. E o que eu quero dizer, né, falando de uma maneira mais coloquial, a gente vai se cobrar no nosso trabalho, então o nosso trabalho especificamente não tem meta, tem a meta aí que a PUC colocou e tal, é um trabalho sem meta, o que também torna um negócio cruel, porque você está sempre em dívida consigo mesmo, né? Consigo mesmo, você está sempre podendo escrever mais artigos e blá, blá, blá. Sempre pode melhorar. Sempre podendo ir em mais congressos, fazer mais pesquisas, publicar em mais anais, apresentar mais trabalhos, dialogar mais com seu orientador, participar de mais coletivos, saber novas línguas. Então, né? Essa questão da excelência, ela é muito clara para mim na pós-graduação, assim, ela é presente na minha vida. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, isso transborda para o nosso ser individual, porque, ao mesmo tempo, a gente vai cobrar que, enquanto indivíduos, nós, sei lá, exercitemos a nossa inteligência musical. Então, por que eu não sei tocar piano? Sei lá, entendeu? Por que eu não sei, eu cozinho bem, mas eu não cozinho culinária tailandesa. Ah, não, aí não dá. Ou assim, por que eu não exercito o meu corpo? Mas aí eu vou lá e consigo malemar fazer um funcional. Mas por que eu não danço? Óbvio. Né? E por que eu não estou indo no parque? Literatura, visitar a família, network ainda tem, né? Namorar, casar, amar, ser mulher, ser mãe, ser irmã, ser tia e, ao mesmo tempo, ter esses predicados. Então, eu quero chamar atenção também, eu tenho visto agora na pandemia um monte de matéria assim, como ter um hobby é muito importante, porque um hobby te torna uma pessoa mais interessante. Ok, eu acho mesmo que, né, ter um hobby, mas e as pessoas que não estão conseguindo, né? As pessoas que não estão tocando violino bem, ou eu só queria chamar a atenção que eu acho que isso transborda também para a esfera individual da nossa própria formação identitária e o que a gente vai avaliar, a métrica com que a gente vai avaliar os nossos próprios potenciais. É isso, professora, muito obrigada. Sem dúvida, viu, Natércia? Muito legais as suas considerações. Veja, isso é a esfera subjetiva, não é que extrapola. Esse é o poder. Isso não é trabalho, isso é vida. Isso é na vida. Isso é otimizar a vida no sentido de, na empresa, quando o empregador diz assim, estamos otimizando o processo de trabalho, ele quer dizer para ele, né? Porque para o trabalhador chama pessimizando. E o que a gente tem feito é otimizando a vida, né? Eu digo para os meus alunos assim, que quando eu era jovem como eles, eu era tão feliz e não sabia, porque no fim de semana, segunda-feira, alguém podia me perguntar o que você fez no fim de semana, eu podia dizer nada, não fiz nada. Eu li a Ilustrada, fiz carinho no meu cachorro, fiquei de pijama. Eles não podem dizer isso hoje. Eles não podem dizer isso hoje. O final de semana é fracionado em pequenos potinhos de demandas a serem cumpridas. Todas elas com excelência. Tem os amigos antigos que você tem que ver, mas tem que fazer novos. Aí você tem que dançar, mas você também tem que meditar, mas você também tem que visitar a família, mas você também tem que ler livros, ver filmes, e aquele filme que você não viu. E o teatro, e aprender 39 línguas, e também estudar. É isso. E nunca fecha essa conta, porque essa conta ela é impossível de fechar, né? E aí vem esse descompasso imenso entre a exigência externa, a exigência que a gente incorpora, que tá dentro, que mora dentro de nós. Esse é o mais perigoso dos chefes, aquele que passa a morar dentro da nossa barriga, né? E as possibilidades, as condições de possibilidade que a gente tem, né? E aí vocês falam de gênero, é isso, como mulher, como pesquisadora,
né? Você sai correndo, frita um bife, aí você vem, dá uma aulinha, aí você sai correndo, cuida do filho, aí você ajuda o filho na tarefa remota dele, aí você sai correndo, aí você vai escrever o quê no fim do dia? Você escreve o quê? A lista de mercado do dia seguinte, que acabou a droga do bife. Pois né? é, e assim, eu acho que e aí eu vou finalizar minha fala, tá? Não quero roubar o tempo também de outras pessoas, mas eu acho que também esse debate também não pode ser dissociado da questão dos algoritmos e da grande presença das redes sociais, porque então a gente se relaciona pelo Tinder, a gente coloca as nossas habilidades profissionais no LinkedIn ou no Lattes mesmo, mas no LinkedIn, então a gente vira aquilo, né? A gente é o nosso Instagram. Então, se no Instagram você não está dançando, ou viajando, ou cozinhando, aí então você não é nada, né? O fato de você ser a pessoa que faz carinho no seu cachorro não vale para essa lógica do algoritmo, né? Ninguém mais come arroz e feijão, né? E aí acho que é importante dizer, quem quiser saber um pouco mais de neurose de excelência e tal, muito da discussão que eu estou apresentando aqui, eu tiro de um livro muito importante para quem quiser conhecer coisas da área, que se chama Desgaste Mental no Trabalho, o Direito de Ser Dono de Si Mesmo. É da Cortez, e a autora é uma pesquisadora muito importante nessa área, que se chama Edith Seligman Silva, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, e de quem eu gosto muito. A Edith, ela faz essa discussão, né, da neurose de excelência, que eu acho que pega muito todos nós. A gente vive em compasso de ser menos do que acha que precisava, né? Terrível. Sim. Agora o Márcio está inscrito. Bom, professora, primeiro queria elogiar sua palestra, foi muito interessante, gostei muito, assim como gostei também dos comentários que tanto a Graciele quanto a Ana Tércia colocaram, né? Muito legal. Essa questão que a Graciele colocou, né, que a gente, às vezes a questão ela não é individual, né? Talvez a gente esteja aqui num processo muito maior e tenha essa impressão da individualidade, né? E pegando um pouquinho, né, essa questão do desprestígio, acho que, dos pesquisadores, né? Como isso é sentido também psicologicamente, né? Nossa. Os pesquisadores, eles acabam tendo uma outra profissão, quando a profissão de pesquisador já deveria ser a suficiente, né? Mas por uma questão social, por uma questão financeira, a pessoa é obrigada a ter mais de uma atividade, né? As bolsas são poucas, as bolsas têm valores que não são suficientes para manter nem mesmo a pesquisa, né? Comprar livro e se deslocar, e equipamento, quer dizer, nem isso é suficiente. Acho que faz 7 anos que não tem reajuste das bolsas, e agora as bolsas ainda por cima foram cortadas em sua quantidade, o que força todo mundo que quer fazer pesquisa no Brasil a ter uma outra atividade, a ser, além da atividade de pesquisa, ter essa outra atividade. E aí você fica sempre naquela dualidade, né? Puxa, eu vou estar me dedicando aqui parte do meu dia à minha pesquisa, que eu não deveria estar me dedicando ao meu trabalho, mas a minha pesquisa também deveria ser considerado trabalho, né? Isso acho que até prejudica um pouco a nossa dedicação ao estudo, né? Claro. Eu, por exemplo, sou advogado e estudo direito, né? Mas são coisas diferentes. Aí, às vezes, eu começo a ver uma coisa da minha pesquisa e falo assim, puxa, mas nesse horário eu devia estar vendo coisa do trabalho, né? E a gente fica nessa dualidade. E pegando um pouquinho, né, a professora falou dessa questão de estar sempre conectado, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente já está conectado e está sempre trabalhando. Eu acho que a pandemia ela piorou um pouco essa sensação, porque a gente já acorda no nosso ambiente de trabalho, que também é o nosso ambiente de estudo. A gente não tem aquela divisão que a gente fazia antes, né, de locais e de horários. Então, a pessoa acordava, ela estava na sua casa, né, o seu local de descanso. Aí, lógico, tinha um período chato do dia, né, que você ficava no trânsito, ficava no ônibus, no trem lotado, e chegava no trabalho. Mas havia pelo menos eu tinha uma sensação de um corte, eu estava num outro ambiente. Aí, quando eu saía do trabalho, às vezes ficava um tempão no trabalho, mas quando eu saía do trabalho, eu meio que deixava aquilo de lado e voltava a pensar em outra coisa. Então, eu ia para a PUC, aí ficava pensando nas coisas acadêmicas, aí depois voltava para casa, aí descansava. Agora,
tudo em casa, me dá a impressão que eu estou o tempo inteiro fazendo tudo e sempre poderia ter feito mais e eu vou no banheiro ouvindo, com fone de ouvido para ouvir a reunião, para ouvir a aula, levo o celular para ler um pedaço de um artigo no banheiro, e aí eu vou almoçar com o celular e o tempo inteiro eu vou dormir já pensando que eu tenho que fazer no dia seguinte. Quer dizer, o produtivismo ao máximo. A gente nem essa coisa, né, que o trabalho estabelecia dos horários, nem isso existe mais, né? O trabalho agora é 100% do tempo, a gente não para em momento nenhum. Isso gera um desgaste, né? Muita gente comenta que antigamente todo mundo trabalhava no computador e estudava no computador. A gente ficava normalmente no computador, mas que agora a gente fica cansado muito mais rápido, que não é um cansaço físico, né, do olho que está cansado com a luz, também é, mas não é isso, é um cansaço mental, de que eu fico o tempo inteiro resolvendo coisas, fazendo reunião, participando de aula, seminário, grupo, trabalhando, reunião de trabalho, reunião da faculdade, reunião da pós-graduação, e a gente não se desconecta em nenhum momento. E aí também, né, acho que a própria Graça e a Ana Tércia colocaram uma coisa importante, né, de como existe um corte de gênero, não só de gênero, mas de raça também, mas de gênero muito claro. A gente leu uma pesquisa outro dia, o pessoal uns amigos meus estavam lendo uma pesquisa de como as mulheres e as pessoas que têm filhos, né, que tem homens também que têm filhos, sofrem muito mais com isso tudo que está acontecendo, né, porque você está em casa, mas você tem as tarefas domésticas, tem que cuidar da criança, tem que ver aula online, acompanhar a atividade online, ao mesmo tempo você tem a sua atividade do trabalho, e como isso é desigual entre pessoas que têm filho e pessoas que não têm filho, entre homens e mulheres, porque apesar de todo o discurso da igualdade de gêneros, na prática não há, né? Até, inclusive, há uns relatos, né, de que o percentual de homens e mulheres na faculdade durante a graduação é mais ou menos proporcional ao da população brasileira na divisão de gêneros, né? E aí, conforme vai avançando na vida acadêmica, vai diminuindo o percentual de mulheres e ficando um percentual maior de homens. E certamente não é por qualidade de interesse acadêmico, não, é porque existem coisas que a questão de gênero vai impedindo as mulheres de continuar, claro, né? Bom, enfim, fugi um pouquinho do tema, desculpa. Mas é isso que eu queria fazer e agradecer a professora. Falando aí de uma questão assim de gênero, só para, enfim, encerrar também, que é bem importante, eu me lembro quando eu entrei no mestrado, no doutorado, uma coisa que me chocou profundamente foi isso, assim, eu fui ter minhas 2 filhas, tive no doutorado as 2, e simplesmente não tem nada, não tem creche, não tem nada, não tem prorrogação, não tem nada. Na época eu cheguei, fui na sessão de pós, falei assim, eu queria uma licença maternidade. Não existe, isso é só para trabalho. Você fala, what? O que eu estou fazendo na minha vida, né? Tô, o quê? Tomando sol? Quer dizer, a universidade, ela é feita para os homens, não para as mulheres e para os homens. E aí, é para esse universal genérico que não tem filho, que não, né? Então, o fato de você não ter creche, educação infantil, um lugar onde deixar a criatura mirim que você gerou, é simplesmente muito revelador e é tão naturalizado, né? Quiçá na pesquisa, quiçá depois para você escrever, para tudo. Os horários de tudo são incompatíveis com o horário de cuidar de filho. Tem que viajar, e você faz o que com a criatura, né? Seu neném, né? Enfim, são coisas muito... Tem um bando de coisa para a gente olhar, né? Que tem a ver com essa questão. Mas me parece que essa lógica produtivista hoje, ela é um elemento dos mais importantes, né? E esse sequestro subjetivo aí, que vem junto com essa lógica, né? Gra, eu posso só fazer uma última colocação? A gente já vai ter, vi que já está na hora. É bem rápido, até uma sugestão para a gente desdobrar esse assunto, como a professora disse, tem muitos desdobramentos. E eu acho que, só pontuando para uma reflexão futura, que eu acho que também falar de saúde mental na pós-graduação é inescapável a gente abordar o tema do futuro
de ser docente no Brasil, que acho que é um pouco o que o Mário estava falando, que também é um outro fator de queda na saúde mental dos pós-graduandos, né? Porque tanto o ensino particular tá como tá, né? Tá sendo esfaqueado e remotizado e precarizado nas últimas consequências e, enfim, olha que momento a gente atravessa nas universidades públicas. Então, também parece algo sem futuro, né? Você tá investindo sua vida num negócio sem futuro. Eu acho que esse é outro debate, mas que, ao falar sobre saúde mental, a gente não pode deixar de abordar. Obrigada, professora. Um prazer conhecê-la. Só para não deixar você com essa angústia assim para sempre, até o outro dia, aí falando quase como psicóloga, eu acho o seguinte, isso que você está falando é muito sério, muito importante, etc. Mas, assim, algumas coisas eu acho que a gente não pode esquecer. Uma é que onde tem submissão tem rebeldia, onde tem opressão tem resistência. 2, a história não acabou, está acontecendo. E 3, já vivemos momentos piores nesse país. E o SUS continua existindo. Não estou falando isso para dizer assim que está tudo bem, nossa, que delícia. Mas eu acho que jovens como vocês, assim, muitas vezes, parece que quando a gente fala que vai acabar mesmo. Não é bem assim, a gente está aí na guerra, sabe? Estamos aí, estamos apostando, estamos na luta. Não é tão fácil derrubar assim também, viu? Foi um prazer, viu, gente? Muito bacana. Contem comigo, tá? Estou aí para apoiar, para participar da luta, tá bom? Muito obrigada. Peraí, deixa eu... Eu estou na outra tela, estou aparecendo torta, gente. Bom, muito obrigada, Renata. Acho que você traz assim, importantes contribuições para a gente. Acho que ficou muito forte para mim isso, né? Essa lógica produtivista, o sequestro da subjetividade e o quanto que a gente precisa estar atento para não cair nisso, para não individualizar, não naturalizar, não automatizar essa lógica que está posta. E acho que você nos lembra dos cuidados, assim, né? O quanto que a gente precisa estar pensando nisso, eu acho que quanto que, nesse contexto da pandemia, essa invasão do público no privado, ela está muito forte, né? E a gente, às vezes, se culpa até essa dimensão do tempo, de você poder parar, de você poder ter um tempo do sofá, de assistir alguma coisa, quanto que a gente se culpa, às vezes, disso, de ter esses momentos de parada, né? Acho que você nos chama a atenção para isso e que as resistências, as construções, elas são coletivas, né? Então, você nos chamou a atenção para que essa criticidade, a criatividade aí também nesses enfrentamentos tão necessários nesses contextos. Então, muito obrigada pelas suas provocações, reflexões. E não sei se o Márcio quer dar a gente hoje é o penúltimo encontro, mas na segunda continua, né? Temos a última mesa aí dessa semana de recepção dos ingressantes. Então, sigamos juntos aí na luta. Obrigada, gente. Tá joia. Márcio vai falar não. Então, tchau, gente. Abração para vocês. Tchau, professora. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Tchau, professora. Obrigada.